Bem-vindo ao Neurologia Prática. Se você ou alguém próximo vem notando fraqueza progressiva nas pernas, dificuldade para caminhar ou para subir escadas, você precisa ver este vídeo até o final. Porque hoje nós vamos desvendar um mistério neurológico que afeta milhares de pessoas e que, quando bem compreendido, muda completamente o rumo do tratamento. Aqui no Neurologia Prática, nossa missão é simples, mas transformadora: trazer informação médica de qualidade para você. Porque sabemos que uma doença neurológica não afeta só quem sofre, afeta toda uma família. E nós criamos este espaço para trazer não apenas conhecimento atualizado, mas também mensagens de esperança para quem enfrenta o desafio de viver com a doença neurológica ou cuidar de quem ama. Hoje vamos falar sobre a polirradiculoneuropatia inflamatória desmielinizante crônica. Uau, um palavrão, hein? CIDP para facilitar. Uma doença que deixa muitos neurologistas perguntando por quê e muitos pacientes se perguntando e agora? Nos próximos minutos você vai descobrir o que realmente acontece nos nervos, por que as pessoas apresentam esta fraqueza, qual a diferença entre CIDP e outras neuropatias e qual o caminho para a recuperação que os pacientes não conhecem. Então, se você quer sair deste vídeo com compreensão clara e esperança real, clique em se inscrever agora e vem com a gente. Tenho notado uma fraqueza nas pernas. Sabe, pode começar assim bem sutil, como uma dificuldade para subir um degrau ou para se levantar de uma cadeira que é um pouco mais baixa. Aquela fraqueza que parece que veio do nada e, o pior, que não vai embora. Para quem se identifica com essa situação, o que a gente vai conversar hoje pode trazer algumas respostas bem importantes. Hoje a gente vai desvendar essa condição neurológica passo a passo. Primeiro, vamos entender os sintomas. Depois, a gente vai decifrar aquele nome super complicado. Vamos ver quem ela afeta, como é que os médicos fazem o diagnóstico e, claro, o mais importante, quais são os próximos passos. Então, vamos lá mergulhar nisso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que isso não acontece de um dia para o outro, como uma lesão. É uma coisa que começa devagar, sabe? Quase sem a gente perceber. Uma tarefa que era super fácil na semana passada, hoje parece que exige um pouquinho mais de esforço. A palavra-chave aqui é crônico. Para que os médicos comecem a pensar nessa condição, os sintomas de fraqueza precisam aparecer e piorar ao longo de, no mínimo, 8 semanas. É justamente essa progressão lenta que a diferencia de outras doenças neurológicas que são mais agudas, mais rápidas. Agora vamos para o nome. Polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória crônica. Ufa, é um verdadeiro trava-línguas, eu sei. Mas calma, vamos quebrar esse nome em pedacinhos e aí vai fazer todo sentido. Vamos tentar juntos, devagar. Polirradiculoneuropatia. Primeiro pedaço. Polineuropatia. Poli significa muitos. Neuropatia, doença dos nervos. Pronto, já sabemos que é um problema que afeta vários nervos do corpo ao mesmo tempo, não um só. Depois vem a parte radículo. Isso quer dizer que o problema não está só lá na ponta dos nervos, nas mãos e nos pés. Ele também afeta as raízes dos nervos, bem pertinho da medula espinhal. E é por isso que a fraqueza muitas vezes é sentida nos quadris, nos ombros, mais perto do centro do corpo. Agora, desmielinizante. Essa aqui é a parte mais importante. Pensa num nervo como se fosse um fio elétrico. A mielina é aquela capa de plástico que encapa o fio, sabe? Que isola. Nessa doença, essa capa protetora, a mielina, é danificada. E o que acontece com o fio quando o isolamento dele está ruim? O sinal elétrico fica fraco, fica lento ou até se perde no caminho. E por último, inflamatória crônica. Isso explica a causa de tudo. O nosso próprio sistema de defesa, o sistema imunológico, começa a atacar a mielina por engano. E faz isso de forma contínua. Por isso, o crônica. É uma doença autoimune. Juntando tudo, a gente tem a sigla PDIC. Mas olha, é muito comum você ouvir por aí a sigla em inglês, CIDP, que acabou se popularizando bastante. Ok, agora que a gente decifrou o nome, vamos desenhar um retrato mais claro dessa condição. Quem ela costuma afetar? E como ela se manifesta de verdade no dia a dia das pessoas? Primeiro, é super importante saber que a CIDP é considerada uma doença rara. A estimativa é que ela afete entre 1 e 9 pessoas a cada 100 mil. E justamente por ser rara, às vezes o diagnóstico pode levar um pouco mais de tempo para acontecer. E olha que interessante o que a gente vê aqui. Existem algumas tendências. A CIDP afeta um pouquinho mais os homens do que as mulheres. E embora possa acontecer em qualquer idade, é bem mais comum em adultos, principalmente na faixa entre 40 e 60 anos. E os sintomas mais clássicos?
Bom, a fraqueza que afeta os dois lados do corpo de forma parecida, tanto nos braços quanto nas pernas. Muitas vezes, junto com a fraqueza, vem uma perda de sensibilidade, tipo formigamento ou dormência. E um sinal muito importante que o neurologista vai procurar é a diminuição ou até ausência dos reflexos. Tudo isso junto leva àquela dificuldade que a gente falou no começo, de levantar da cadeira, do vaso sanitário ou de subir as escadas. Tá? Então, se alguém desconfia desses sintomas, qual é o caminho para ter um diagnóstico? Pode parecer um processo complicado, mas na verdade é uma investigação bem lógica, como se fosse montar um quebra-cabeça. Tudo começa, claro, com um exame clínico bem detalhado. Depois, um exame chamado eletroneuromiografia é fundamental. Ele funciona como um teste de velocidade para os nervos, para ver se os sinais elétricos estão lentos, o que mostra o dano na mielina. Às vezes, também é preciso fazer uma punção lombar para analisar o líquor, aquele líquido da espinha. E, lógico, outros exames são feitos para ter certeza que não é nenhuma outra coisa. Certo, passamos pelo diagnóstico. Mas e aí? O que fazer com essa informação toda? É aqui que o conhecimento se transforma em poder de verdade. Uma dúvida muito comum é a diferença para a síndrome de Guillain-Barré. Pensa assim, a CIDP é tipo a prima crônica da Guillain-Barré. A grande diferença é o tempo. A Guillain-Barré se instala muito rápido, em dias ou semanas. Já a CIDP, como a gente viu, é lenta, progressiva, leva mais de 8 semanas. E agora a mensagem mais importante de todas. A melhor notícia. CIDP é uma condição que tem tratamento. O objetivo principal do tratamento é parar esse ataque do sistema imunológico. Existem terapias como corticoides e outros medicamentos que controlam essa inflamação e, em muitos casos, ajudam a recuperar a força. Por isso, começar a tratar o quanto antes é essencial. Depois de toda essa nossa conversa, fica a reflexão. Essa dificuldade para subir escadas, essa fraqueza que se instala devagarinho, um formigamento nas mãos ou nos pés, algum desses sinais parece familiar? Então, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte: uma fraqueza que vai piorando com o tempo nunca deve ser ignorada ou encarada como coisa da idade. Quanto mais cedo o diagnóstico é feito, mais cedo o tratamento pode começar. E isso, gente, pode fazer uma diferença gigantesca na qualidade de vida. E isso tudo nos mostra o caminho a seguir. Se você gosta de entender mais sobre saúde de um jeito claro, se inscreva aqui no canal. Curtir e compartilhar este conteúdo pode fazer com que essa informação chegue a alguém que está precisando muito ouvi-la hoje. Mais de tudo, o passo mais importante, sem dúvida, se algum desses pontos chamou a sua atenção, é conversar com um médico, de preferência um neurologista. Esse é o profissional que vai poder investigar e guiar todo o caminho.